Olá, tudo bem? Quer assistir aos nossos programas anteriores? Então, corre lá na nossa página no YouTube, no canal da TV Cidadã Alagoas, curta os nossos vídeos e ative as notificações. Tenho certeza que você vai adorar. O TCE em Pauta dessa semana vai falar sobre os nossos idosos. Em Alagoas, eles representam 10% da população do estado e muitos vivem em situação de penúria e vulnerabilidade, abandonados pela família e sem documentos, que permitam o acesso a benefícios, remédios e cuidados médicos. Para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio do TCE em Pauta o Dr. Gilberto Irineu, presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, o gerontólogo Francisco Silvestre, que estuda o envelhecimento e os impactos da velhice nas nossas vidas, e visitamos o abrigo de idosos Maria Júlia Miranda, que vive de doações e faz um trabalho muito bacana e necessário com voluntárias. Não deixe de ver, você vai gostar. Um país eternamente jovem está com dificuldades para lidar com os seus cabelos brancos. Ficar vivo por mais tempo, o que deveria ser uma boa notícia para todos, virou um desafio econômico pessoal para os brasileiros e uma bomba relógio de efeitos incalculáveis para o sistema de assistência social. Por outro lado, segundo o gerontólogo Francisco Silvestre, estamos envelhecendo bem. Até 2050, teremos mais idosos do que jovens no país e idosos produtivos, ou seja, que trabalham, estudam e movimentam a economia. Um levantamento recém-concluído pelo Banco Mundial indica que brasileiros de todas as idades são pouco precavidos e não estão se preparando para a velhice. Apenas 11% declaram fazer economia para o futuro, contra uma média global de 21%. Vamos entender um pouco mais sobre esse novo envelhecer na entrevista com o gerontólogo Francisco Silvestre. O TCE em Pauta dessa semana está discutindo a situação do idoso em Alagoas e, consequentemente, no Brasil inteiro. Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio o gerontólogo Francisco Silvestre. Francisco, seja bem-vindo ao estúdio do TCE em Pauta. Muito obrigada pela sua presença e comece explicando para a gente o que é um gerontólogo. Daniela, muito obrigado, quem disse sou eu, por estar aqui essa oportunidade ímpar. O gerontólogo é um profissional, hoje já é um profissional que cuida, é um cuidador mais especializado da pessoa idosa. Hoje nós não falamos nem mais idoso, falamos de pessoas idosas. Pessoas idosas, né? O geronto. O gerontos. O gerontos. Gerontos. Isso. Entendi. Então você estuda as pessoas idosas, os processos de envelhecimento, digamos assim. Os processos de envelhecimento, esses determinantes que levam a ter uma velhice saudável ou não. Entendi. Você acha que o alagoano, o brasileiro, envelhece bem? Bem, está envelhecendo bem. Por sinal, hoje nós somos o 6º país de maior população no mundo. Então, está envelhecendo bem. Essa coisa da gente falar que o idoso não envelhece bem, são poucas pessoas. Porque envelhecer bem não pode ter um rótulo, não pode ter padrão. Vai depender muito de sua região, vai depender o que é o bem-estar para mim, é o bem-estar para você. Certo. Bem assim é velhice. Uma velhice boa para mim é uma velhice boa para você. Nós temos hoje idosos, né? Muitos idosos em situação de vulnerabilidade. E muitos até em situação de penúria, até por conta da falta de documentos, muitos abandonados pela família, que sofrem maus tratos, né? Esses idosos, eu não acredito que eles tenham uma boa velhice hoje. Uma boa velhice hoje, realmente, você está falando de um segmento que esse segmento tem vários estratos dentro dele ainda. Tem os acamados, imobilizados, que chega a ser
mais ou menos 1%, a gente está falando em Alagoas, chega mais ou menos pouco mais de 1% aqui em Alagoas, certo. Que são os idosos acamados, asilados, desse segmento. Mas o restante são idosos ativos. Veja bem, eu falei idosos ativos porque hoje a gerontologia já estuda mais uma classe dentro do idoso ativo, subclasses, que é o idoso produtivo, o idoso utilitário e o idoso funcional. Ou seja, certo. Ou você pode ser até os três, ou seja, você só pode até só ser um. Você deixa a desejar, você é produtivo, mas deixa a desejar de ser utilitário. Sim, porque a gente percebe, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, muitos idosos trabalhando, prestando serviços, né, dentro do que é possível para eles realizarem, né, sem nenhum tipo de esforço que vai comprometer a integridade física deles ou mental, mas eles são produtivos, não querem ficar em casa lendo. São utilitários, são funcional. Né, Aí onde vai chegar a questão da revisão de aposentadoria, previdência, eu digo aposentadoria até com quantos anos, que é muito complexo, né? Eu acredito que é a nossa discussão aqui, né? E por isso que o idoso, nos Estados Unidos, ele vive e trabalha até com seus 70, 80. Aliás, nós temos pessoas idosas aqui no Brasil com essa idade trabalhando também. Sim, agora, perfeitamente. O que foi culturado com a gente é o que é uma aposentadoria, poxa. Infelizmente foi culturado que a aposentadoria é você se aposentar corpo, mente. E a gente tem também uma cultura de ver assim, coitado, aquele velhinho ali trabalhando. A gente vê quando a pessoa realmente ela está trabalhando por necessidade ou quando ela está trabalhando por prazer, pelo prazer de estar produzindo, de não ter que ficar em casa, de não representar um peso para a família, aquela pessoa em casa o tempo inteiro, que aí acaba entrando até em depressão. São estratégias de vida. São estratégias de vida. Como eu estava falando com você, a gente faz. Nós somos condicionados por estratégia da nossa família até uma certa idade, quando a gente se sente, quando cria asa, como dizia antigamente. Nós somos independentes e autônomos, ou casados se formou família. Nós fazemos nossa estratégia. O que é preciso é se fazer uma estratégia que leve você a seu bem-estar. A estratégia é como uma estratégia comercial, como uma estratégia administrativa, como uma estratégia de uma instituição. É você fazer sua estratégia para você, começar no seu plano estratégico. O que é que você quer de sua velhice? Você quer viver bem? Quer viver bem e muito? Ou você prefere... viver o hoje. O seu hoje. Tem pessoas que, o meu hoje é importante e meu futuro, meu longeviver também é importante. Que é a estratégia de curto prazo, médio e longo prazo, poxa. Porque aí quando você faz essa estratégia, você tá fazendo o quê? Está produzindo ou fabricando, vamos dizer, ou criando seu estilo de vida. Porque estilo de vida é muito ligado à questão da sua estratégia. Que do resultado desses dois é que você vai obter uma qualidade de vida. Se você não tiver uma estratégia, ou se você não for uma pessoa que gosta de fazer estratégia para suas etapas de vida, para suas fases de vida, porque nós temos etapas, fases, modelos. Sim. E nisso entra tudo, né, Francisco? Tudo. Inclusive poupanças, economias, planejamento financeiro, né? E entra também a questão do planejamento de vida. Lazer. Como eu vou me preparar? Lazer, saúde. Né, para minha velhice, porque eu vou precisar de saúde, eu vou precisar de uma poupança para minha velhice, né? Como eu vou me preparar para envelhecer? A gente não sabe, não conhece o nosso futuro. A gente pode viver... Pode especular. Né? A gente imagina que vai viver muito, a gente quer viver muito. A maioria das pessoas, mas pelo tem menos. Um meio ambiente, né? Que tem é um determinante em potencial violento. E a gente tem de estar preparado, ou seja, fazendo estratégia para se adaptar a esses modelos externos também.
Você acha que as pessoas de baixa renda, com pouca escolaridade, elas têm esse esclarecimento de planejamento de futuro? Ou você acha que a preocupação delas é mais com o presente mesmo? Até em termos de alimentação, de saúde, porque o acesso delas à saúde é muito precário, né? Olha, o mundo mudou muito, né? Mudou muito demais. Tendo uma aceleração enorme. Novas tecnologias, mídia, influenciando essa coisa toda. Então, esses modelos que você falou, do pobre, rico, são ainda modelos. Nós não temos a coisa pronta do idoso rico vive bem, vive melhor do que o idoso pobre, o idoso pobre vive ruim e vive... Não tem. Não existe. Não existe isso. O que existe é você, como eu disse a você, é você fazer uma estratégia, um estilo de vida para o seu bem-estar. Aí entra o quê? A questão da felicidade. Você é feliz com a idade que você tem, com a vida que com a tem. vida que você tem. O que é que você faz para ser feliz? E isso independe de dinheiro, De idade, classe social, de idade. Você entendeu? Como é bem complexo e gostoso. Então a gente deve trabalhar, assim, acho que modelos mentais são importantes. A saúde mental influencia muito Demais. nesse processo. É o processo do envelhecimento. É o biopsicossocial, biológico, psicológico e o social. Eu acredito que o social é que determina muito mais, tem mais influência do que esses dois. Porque o social, você... É socialização, já está dizendo, nesse mundo tão complexo que é hoje. Quanto mais a pessoa se retrair, não se relacionar, não se conectar com outras pessoas para haver trocas, né, e conexões, ela vai criando um mundo próprio e acaba entrando em depressão. É essa a invenção das faculdades, dos clubes de terceira idade, as viagens, os bailinhos. Você tem de ser social. Aliás... Os cursos, né? Tudo isso é muito aliás, importante. Você tem de ser social. Em qualquer idade. Em qualquer idade. É por isso que há essa preparação lá na alfabetização. E tem que trazer isso para a vida, Tem que fazer isso para a vida. Botar as crianças para brincarem juntas. O trabalho tinha de ser uma ferramenta, um instrumento de socialização. Hoje em dia é muito complicado. É muito complicado. O relacionamento entre as pessoas está muito difícil. Principalmente na fase adulta, né? Que essa fase é terrível. A gente chama de morte lenta no trabalho. O trabalho é um instrumento de morte lenta. Se você não é feliz no seu trabalho, meu amigo, possivelmente você vai ter uma aposentadoria ruim, vai entrar no túnel da velhice ruim, e vai ser um velho também... ranzinza, tudo. Você teve uma vida já de laboral que não foi satisfatória. E você não tem, a não ser que você faça um curso, que nós temos cursos para envelhecer. Não é que vai dizer que você vai envelhecer, mas te dá ferramentas, te dá instrumentos para você reorganizar sua vida, fazer uma nova significação para você viver melhor nesse mundo de hoje. E como a velhice hoje não é só aquele tempinho que a gente tinha no passado, que era você se aposentou com 55 anos, com 60 você já era morte certa. Hoje, no mínimo, 30 anos. No mínimo, 30 anos. É muito E você tempo, tem de fazer, vou repetir, você tem de fazer projetos para esses 30 anos. Hoje em dia, uma pessoa, tanto homem quanto mulher, com 60 anos, pode ser considerado um jovem, muito bem, é um adulto jovem muito produtivo. Olha, a juventude não termina com 60. Hoje, estudo já diz que termina com 75. Olha, tá vendo? Por quê? Nós entramos com 60 anos, nós que temos 65 anos, nós entramos na fase de idoso, com essa determinação, né, termológica, com 60 anos, mas não deixamos de ser jovens. Hoje já se estuda isso, já tem uma nova classificação do idoso. Você chega a 60, mas você é idoso jovem, até seus 70 anos.
70 anos, 75. Depende muito da região. Por isso que eu digo o meio ambiente influencia muito. Muito, O muito. idoso de 60 anos, do Rio de Janeiro, a gente pode dizer, hoje já está melhor. Não é igual o de 60 anos daqui de Alagoas, do Claro. Nordeste. Tem E assim um por estilo diante. de vida Completamente, diferente. que influencia em tudo, em sua saúde, em tudo. E temos o idoso adulto, que começa de 75 em diante, até os seus 85, e tem o idoso velho, que é no estado senil mesmo, que a gente chama o estado senil. Poxa. Aí se você vai ter uma Realmente, senilidade com uma senescência legal. Ele já começa a perder a noção, começa a ter as doenças mesmo, o Alzheimer, começa a ter... Essa idade é propícia, não é para ter. É propícia, vai depender do seu estilo de vida, de novo. E da genética também, que dizem, né? Estilo de vida ajuda. A genética, quando você chega, se você for uma pessoa que tenha já por hereditariedade, uns tipos de doença, que você chega aos seus 60... Olha, quem nasceu para ter Alzheimer, um dia vai ter, a não ser que morra cedo, que morra antes de acometer. Aí você nasceu para ter Alzheimer, você vai ter. Se você teve o seu estilo de vida legal, você chegou aos seus 70, 80 anos, dos seus 80 anos, não teve, tudo bem. Mas se você for viver até 100, um dia você vai ter. Um dia você vai ter. Eu acredito que não existe essa coisa de você não ter. Se você nasceu, são células. Para isso que existe a gerontologia biomédica, que estuda isso. Verdade. Francisco, nós já conversamos bastante sobre o assunto, né? Eu acho que já esclarecemos bastante coisa a respeito do envelhecimento, inclusive envelhecimento precoce, porque a gente também tem percebido, por conta da qualidade de vida de algumas pessoas que trabalham muito, principalmente nos grandes centros, né? Que há o envelhecimento precoce também. Aí vamos estudar de novo o biológico, o psicológico. Existem as duas categorias, isso, né? Existe aquele envelhecimento mental e o físico. E o físico, né? Eu queria que você falasse assim, rapidamente um pouquinho sobre cada um, assim, do precoce mental e o físico, que tem acometido algumas pessoas. Olha, a gente diz que cabelo branco, rugas, algumas coisas que vêm com o seu passar dos anos, não é o envelhecimento. Ele está na categoria do envelhecimento bom, ou seja, senescência. Natural. Aí, quando você vem com essas doenças que estão na categoria do envelhecimento das células, dos hormônios, relacionadas às patologias do corpo, aí que você... Pronto. Aí a gente vê, sim, mas tem pessoas com 50 anos que está com a fisionomia já... Está careca. Careca não é ser idoso. Isso não significa nada. Meu irmão tem 30 e poucos anos e é careca. Cabelo branco também não é ser idoso. Eu conheço pessoas de 20, eu tenho filhos de 20, 30 anos que estão... Não significa nada. Essa questão do envelhecimento precoce, ela tem pouca discussão, porque hoje em dia a preocupação da gerontologia, da geriatria, é mais quem está lá na ponta mesmo. Entendi. Seus 70 anos, 80 anos. Porque não é um trabalho prévio, não? Não. A gerontologia hoje se preocupa com os idosos como um todo. E não com um trabalho prévio. A gerontologia é o estudo do envelhecimento. A gente envelhece a partir que tem a concepção. Pronto. Certo. Nascemos, estamos envelhecendo. A preocupação maior, que não foi dada nas eras todas, é a velhice. A velhice é a última etapa de vida. Depois vem o envelhecimento. É como nós vamos chegar lá na velhice. Envelhecimento, e tem o envelhecimento mais pleno, seus 60, 70, 80 anos.
E vem esse envelhecimento que não é precoce, é natural desde o seu nascer. Claro que é o desenvolvimento humano, né? É, desenvolvimento. Tem de envelhecer. Claro. Tem de envelhecer. E envelhecer com saúde e qualidade de vida, que é a nossa preocupação, pelo menos da maioria das pessoas. Vamos voltar àquilo ali. O que é envelhecer com saúde? Tem muitos termos ainda, principalmente na nossa Alagoas, que são paradigmáticos ainda. São como bolo de receita, padronizado. Nós temos de ter um avanço que a gerontologia mostra, e nós estamos ainda pecando, ainda trabalhar com muitas questões que tipifica o idoso, padroniza o idoso, para servir como modelo de todos os idosos. Sim, e não é isso. E não é isso. Minha história de vida é bem diferente da sua. Se nós fôssemos irmãos gêmeos, nossas histórias seriam diferentes. Claro! Quanto mais. Cada indivíduo é único. É único. Na sua história, na sua essência. E somando anos, ainda chega lá, ainda que tem uma história bem diferente, né? E é preciso se avançar muito mais. É preciso se avançar no Estado. Nós não temos essa preocupação com o envelhecimento. Não. É preciso avançar no modelo mental. Muito na cultura do envelhecimento. Terrivelmente, a Alagoas tem uma pesquisa, Arapiraca e Maceió que saíram na última pesquisa do Instituto Longeviver. Arapiraca ficou em 146º lugar das piores cidades do Brasil. Maceió ficou na 132º lugar, nas piores do Brasil. Para se viver? Para se viver. É mesmo? Instituto Longeviver. Chega lá, se botar, vai ver lá. Caramba. Então, é muito preocupante e a gente é preocupante. Por quê? Porque hoje nós temos 32 milhões de idosos. Alagoas, nós temos 9 a 10% da nossa população. Ou seja, 3 milhões. Dá 300 e... nós temos 3 milhões de população. 3 milhões de 10% dá mais ou menos 350 mil idosos. Desses 350 mil idosos, a gente tem 1%, como eu disse a você, na faixa de 1%, vamos dizer 2%, que são idosos acamados, idosos que não têm um... Senis mesmo. Bem, e nós temos aí quanto por cento? Quase 9% ativos. Mas desses 9%, quais são os ativos? Vou falar da margem de 60 anos a 75 anos. Poucos. Que são produtivos, funcionais e utilitários. Nós precisamos de quê? De fazer centro-dias para acolher esses idosos, mas os nossos centro-dias ainda não estão com a estrutura de avanço, de modernidade, de prognóstico para o futuro. Nem também temos nossas escolas também preparando os jovens para receber esse modelo de sociedade que está chegando aí. Uma sociedade com mais de 20% de pessoas de 60 anos, quer dizer, com uma população maior do que a população de jovens, e esses jovens não estão preparados para socializar com essas pessoas de 60 anos. Nem as pessoas longevas vai ter também condições, porque a gente não estamos preparando para conviver com essas pessoas mais jovens. E aí nós vamos estourar um conflito muito grande. No trânsito, nos bancos a gente já vê. Não vê o em casa, que foi assassinado num banco? Em casa. E esses conflitos vão começar. A partir de 2030 nós já temos uma superpopulação de idosos. Como é que vamos viver? Olha, outra preocupação que o Estado não está nem aí, nem município, ninguém. Nós temos no Brasil mais de 300 mil idosos com mais de 100 anos. Alagoas tem uma população super gigante de idosos acima de 100 anos. Mas não se toca nem no assunto. Como se fossem invisíveis. E são.
Nossa, isso realmente é preocupante. Para lhe preocupar mais ainda temos idosos de rua e temos idosos... Dos abrigos. Não estou falando dos abrigos, não. Os Nem abrigos são... Graças a Deus, os abrigos estão bem cuidados. Ainda estão abrigados. Estão abrigados. Eu estou falando de idosos de ruas e os gays. Essa parcela. Essa parcela que vive à margem da sociedade, né? Que ninguém fala nada. Realmente é uma questão para a gente se preocupar. Vamos lá, né? Vamos lá. Graças a Deus, as cidadãs da TV Cidadã. Estamos trazendo a questão à tona para justamente a gente discutir e tentar encontrar uma solução junto ao poder público, né? Junto a quem é de direito e pode fazer alguma coisa, né? Pode sim. Eu vou só uma última notícia. Ontem eu sou pesquisador, eu estudo todo dia, eu leio todo dia sobre idoso. Ontem eu fiquei abismado. O governo federal lançou um Programa Viver, e eu aí me interessei. Perguntei, telefonei para lá, perguntei. Maceió já se inscreveu nesse programa? Não. Pois é, porque não tem uma secretaria que faça um trabalho, né? Pois é. E é de primeira mão essa coisa que nós estamos falando aqui. Ninguém tocou no assunto ainda. Porque eu fui pesquisando, eu não sabia. Nós tivemos um encontro com o Dr. Gilberto essa semana sobre agressões a idosos, violência a idosos. Nós não tocamos nesse assunto porque ninguém sabia lá. Eu descobri ontem que tem um programa do governo federal, o Programa Viver, que foi criado agora nesse governo novo, que está dando subsídios, ajudando a tirar o idoso de casa, trazendo verba para a questão da acessibilidade ao lazer, ao entretenimento, à faculdade. Um Programa Viver. E eu perguntei se Maceió já estava inscrito. Não está inscrito. Preocupante. Amanhã alguém vai dizer que está inscrito, mas já sabe, foi nós que conversamos aqui. Que incitamos essa discussão. Francisco, muito obrigada pela sua presença. Está sempre convidado a retornar ao nosso programa, sempre que quiser. As portas aí estão eu abertas. que digo a você, sempre que você quiser, pode telefonar. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Em Alagoas não há abrigos públicos para idosos. Os poucos que existem são mantidos por doações ou instituições religiosas. Muitos idosos são abandonados pela família ou deixados lá pelos próprios familiares que quase nunca os visitam. Na Casa de Idosos Maria Júlia Miranda, que há 18 anos abriga senhoras de 60 a 100 anos, voluntárias alimentam, limpam, divertem e cuidam de 28 velhinhas, sem nenhuma ajuda das secretarias de saúde do Estado ou do município. Vamos dar uma olhada na entrevista com a voluntária Benedita. Vamos conversar aqui com uma senhora super elétrica, para cima, que é voluntária aqui da Casa de Idosos Maria Júlia Miranda. Dona Benedita Costa. Dona Benedita, conta um pouquinho para a gente do seu trabalho. A senhora que também é idosa e vem aqui para o abrigo ajudar outras idosas. Explica para a gente um pouquinho do seu trabalho aqui no abrigo. Olha, eu sempre passei por aqui, porque eu moro aqui na Rotary. E eu sempre passava por aqui e via esse lar. Aí daí eu vim aqui falar com a Sueli, aí perguntei como era que ela fazia, o trabalho delas é um trabalho maravilhoso. Elas têm muita paciência, tem tudo. E eu achei por bem, vim fazer um pouco de ajuda também. Então, todas as tardes eu estou aqui, eu ajudo a preparar o lanche da tarde e sirvo, ajudo a elas a servir o lanche. Estou aqui há 6 anos. Era eu e uma colega, ou a colega agora ficou viúva e deixou de vir. Mas eu continuo aqui, se Deus quiser, Nosso Senhor vai me dar muita saúde para permanecer muito tempo. Que aqui precisa de voluntário, de ajuda e de voluntário. Quem estiver me ouvindo, quem assistir e quiser ser voluntário aqui, o abrigo aceita.
Que maravilha! Então, quem quiser, as portas do abrigo estão abertas para receber voluntários. Podem ser idosos, podem ser adolescentes, podem ser adultos, para vir aqui ajudar a servir lanche, como a dona Benedita, para ajudar a dar banho nas idosas, né, dona Benedita? Aqui também tem uma voluntária que ajuda no banho. O nome dela é Dulcineia. Aí ajuda no banho, ajuda a fazer curativo em quem tem escara, ajuda o pessoal, que aqui tem muito trabalho. Que nós temos um total de 28 velhinhas. Então, todas elas, a maioria é acamada, então precisa de mão de obra. O importante é que precisam ser voluntárias, porque aqui é um abrigo de velhinhas, de idosas, só senhoras, né? Então é importante que seja uma senhora, uma mulher que venha ajudar, né? Então, dona Benedita, muito obrigada pela sua entrevista, seu trabalho é muito bonito e eu espero que a senhora tenha contaminado outras pessoas com a mosquinha do voluntariado. Tenha jogado uma semente para que venham outras pessoas ajudar. Porque tanto na parte da manhã também precisa, porque tem a hora do almoço, tem a hora do lanche, tem a hora do banho. Agora de tarde já teve o banho, a troca de fraldas e agora vem a hora do lanche. Então depois ainda vem o jantar e a troca de fraldas. Então precisa de muita gente para ajudar, né? É verdade, tem os finais de semana, os feriados, né? E tem Natal, as festas comemorativas, né? Justamente. E por sinal até, quando eu completo o ano que estou aqui, ao invés de eu dar presente, de eu vir a fazer festa em outro lugar, eu faço aqui. Eu sirvo almoço, eu sirvo lanche, a gente faz uma festa com elas mesmas. Dona Benedita, e a assistência médica das idosas? Como é que está funcionando hoje? Olha, quando eu cheguei aqui, no início que eu comecei a ser voluntária, aqui era lindo o trabalho. Era, há 6 anos. E até há pouco tempo ainda tinha, eu acho que até uns 2 anos atrás. Não, eu acho que até o ano passado. Aí era o trabalho do SAD. Então tinha médico, fisioterapeuta, terapia ocupacional, tinha assistente social, que vinha aqui conversar com a idosa, vinha pintar, vinha fazer trabalho com elas, além do trabalho da pastoral, que aqui também tem a pastoral do idoso. Só que o trabalho de médico e tudo tinha uma assistência médica fabulosa. Tinha uma médica que se doava aqui. Ela vivia muito aqui, ela trabalhava com a idosa, ela passava o dia, ela gostava do trabalho que fazia e era o serviço público. De repente, do nada, eu não sei como, nem porquê, eles deixaram de vir. Então, graças a Deus, apareceu uma alma caridosa, que é uma médica que está vindo aqui voluntária, mas não é certo. Ela vem pelo fato da alma caridosa que é. Mas aqui está precisando de médico mesmo, porque a doutora Marta dava assistência mesmo. Olhar pressão, glicemia, tudo isso ela olhava. E essa outra que vem é um trabalho voluntário, lindo o trabalho dela, muito bonito mesmo. Mas a gente está precisando da assistência médica pública. Certo, era uma assistência regular. Regular, justamente. Com o trabalho de tudo, além da médica, vinha o enfermeiro, fisioterapeuta, terapia ocupacional e um assistente social. Então era completo. E hoje vocês contam apenas com um serviço voluntariado de uma médica voluntária que ela vem quando ela pode. Quando pode, justamente, porque ela é muito ocupada, mas tem um coração tão lindo que quando soube dessa história ela veio visitar. Aí quando chegou aqui que a gente contou, ela disse, então a partir de agora, toda horinha de folga que eu tiver, eu venho por aqui. Então ela está vindo fazer um trabalho muito bonito dela também, muito bonito mesmo, mas é assim, é como voluntária. Agora, idosas com a idade avançada, como as idosas que vivem aqui, precisam de uma assistência regular do poder público e estão absolutamente sem. Sem nada, porque além de terem, aqui tem várias, que tem a diabetes alta, já tem várias cegas, com deficiência visual, já tem outras com pernas amputadas. Tudo problema sério, sério mesmo. Então precisa de uma médica, de uma assistência. Eu espero que essa entrevista surta efeito e bata no coração dos políticos
da rede pública para mandar, porque aqui nós estamos precisando. Tanto aqui como eu acho que no Frei José também. Conte com a gente para passar o recado, dona Benedita. Tá bom. Se Deus quiser, vai vir. Porque eu acredito no poder público. Que eles fazem, de qualquer maneira, eles fazem um trabalho muito bonito. E sempre que eles sabem que está precisando, eles chegam junto. Eu espero que essa reportagem chegue até lá e toque no coração deles e eles mandem. No próximo bloco você vai ver uma entrevista com o Dr. Gilberto Irineu, presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, que vai comentar sobre os maus tratos contra os idosos e a taxa de homicídios contra essa população que não para de crescer. Não saia daí, a gente já volta. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. A Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, preocupada com o alto índice de homicídios praticados contra a população de pessoas idosas no estado, realizou um levantamento anual dos crimes cometidos. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, entre janeiro de 2018 e abril de 2019, foram praticados 56 homicídios contra idosos, sendo 33 com armas de fogo. Maceió foi o município com a maior taxa de homicídios, seguido por Arapiraca. O Dr. Gilberto Irineu, presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, conversou conosco sobre a triste realidade de muitos idosos aqui no estado. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Gilberto Irineu. Ele, que é presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, e vai explicar para a gente como está a situação do idoso aqui no estado. Dr. Gilberto, muito obrigada pela sua presença aqui no TCE em Pauta. E nós preparamos esse programa porque a situação do idoso no estado nos preocupa muito, né? E o senhor fez um evento na semana passada em que pôde verificar a situação do idoso aqui. O senhor pode traçar um panorama para a gente? Bom dia, Daniele. A OAB agradece esse convite. Realmente, a semana passada nós realizamos um evento com 120 idosos, né, na escola Nosso Lar, que é um trabalho de conscientização, onde a OAB discute com esses idosos os benefícios e dá encaminhamentos, e também um relatório de violência praticada contra a população de idosos no estado de Alagoas. Você colocou muito bem em relação à situação de vulnerabilidade em que se encontram hoje as pessoas idosas, né? Por exemplo, no estado de Alagoas nós não temos um abrigo público, nós não temos uma unidade de referência para a pessoa idosa específica para ela ir encaminhar. Nas nossas escolas públicas, seja município ou no estado, não temos noções de envelhecimento, né? A gente percebe que a nível de coletivos, né, o idoso ele consegue entrar no ônibus urbano coletivo, mas ele não senta, ele fica em pé porque só são 2 assentos para os idosos, para os obesos, para os deficientes, né? Então, a situação do idoso hoje em Alagoas, especialmente em Maceió, é de muita vulnerabilidade, especialmente aquelas pessoas idosas que estão em situação de extrema pobreza, que pelo fato de ser idoso, né, por si só, isso estimula a violência, os maus tratos, a negligência junto a essa população. Abandono, penúria, né? Sim.
a falta de documentos também inviabiliza o acesso a benefícios, né? Sim, né? Nós tem chegado à OAB alguns idosos em situações assim e a OAB procede com os devidos encaminhamentos. Nesse sentido, aqui vai uma sugestão, o CAD único, os CRAS que estão funcionando e o CAD único que fica ali, por exemplo, nessa região baixa da cidade, na Praça da Faculdade, é a porta de entrada para os benefícios sociais, né? Onde o idoso vai lá, eu diria, leva seus documentos, se cadastra e ali tem direito a um conjunto de benefícios que muitas vezes ele nem sabe. A OAB ajuda um idoso, por exemplo, a tirar documento, esse idoso que está em situação de vulnerabilidade? Bem, se chegar ao OAB uma solicitação nesse sentido, não tenha dúvida que a Comissão Especial do Idoso criará as condições para, junto ao Poder Executivo, junto à Defensoria Pública, para em conjunto, eu diria, viabilizar isso. Perfeito. O trabalho da OAB chega até as comunidades carentes? Sim, nós temos o programa, eu diria, OAB acolhendo e integrando, eu diria, as pessoas idosas. É tanto que realizamos agora ali na Vila Brejal e na Ponta Grossa. Essa atividade foi a primeira que fizemos mensalmente, faremos em cada bairro com os idosos, onde foi juntamente com a equipe de gerontologia, né, e os advogados da OAB, Dr. Tuto Mézio e Dr. Gilberto Irineu, onde passamos uma noite, umas 3 horas trabalhando com esses 120 idosos, sobre a situação dele, apresentamos os direitos garantidos no Estatuto do Idoso e como viabilizar esses direitos, né? E depois eles se manifestaram sobre realmente as suas necessidades e ali o que nós podemos colocar juridicamente e dar encaminhamento ali, nós demos. Agora em junho, nós iremos para a comunidade do Jacintinho desenvolver esse trabalho e cada mês iremos atender uma quantidade de 100 a 120 idosos nos bairros de Maceió. Perfeito. O senhor sabe mais ou menos quantos idosos são vítimas de maus tratos aqui no estado? Olha, geralmente os maus tratos do conjunto de 100%, 60% a 70%, os maus tratos são praticados também pelos familiares, né? A maioria, né? A maioria. Por exemplo, esse relatório que tem como fonte o próprio relatório da Segurança Pública, 56 assassinatos de idosos, a população de idosos, né? Destes, 50 homens, 6 mulheres, 33 foram mortos a bala, né? Por exemplo aqui, a dona Margarida, aqui em Santa Luzia do Norte, 78 anos, foi executada a bala. Dona Leônia, aqui na periferia de Arapiraca, 62 anos, né? Foi estrangulada. Seu Girinaldo, aqui em Coruripe, né? Foi a própria família de suspeito da esposa, 80 anos, foi executado. Seu Girinaldo, né? Executado. Aqui mesmo no Jacintinho, né? Seu Geórgio foi morto por asfixia. A gente vê que aquilo é família, né? Então, e pode ser também situações como essas e os outros casos, eu diria que foram mortes a pauladas, a espancamentos. Essa é a realidade. E a gente olha para o estado de Alagoas todo, não vê um abrigo para o idoso, né? Então é preciso que as autoridades comecem a amadurecer um pouco a possibilidade de construir um abrigo, né? Um centro, por exemplo, onde os idosos... Mantido pelo poder público. Pelo poder público, né? Porque os abrigos que existem, eles são mantidos por doações. É verdade. Hoje, por exemplo, na Igreja Católica, nós temos hoje 18 abrigos no estado de Alagoas, uma quantidade mantida pela Igreja Católica, outros mantidos pelos evangélicos, né? Mas público não temos nenhum. A gente chega em qualquer estado da federação, vê um centro-dia ali na capital, acolhendo os idosos, onde durante eles ficam convivendo, né, ter qualidade de vida e à noite retornam para os lares. Em Maceió nós não temos. Nós não temos uma delegacia especializada para a pessoa idosa para acompanhar, por exemplo, esses 56 assassinatos que ninguém sabe se os inquéritos foram concluídos ou não, se algum não foi instaurado ou não, né, se foram diligenciados, se foram remetidos à justiça. Então é preciso ficar atento em relação a isso. Porque acaba que viram crimes impunes e acaba que vira até um estímulo para o familiar, porque ele não é punido pelo crime que comete, né? E acaba que vira... O que ele faz com aquele familiar?
não tem o que fazer com aquele familiar, porque ele não tem um abrigo para onde colocar, tem que ficar com aquele idoso, o familiar que não tem a conscientização e entender que o familiar, o idoso, ele tem aquela obrigação de ficar com ele, que afinal de contas é um pai, é uma mãe, é um avô, uma pessoa que zelou por ele. Quer dizer, é inadmissível uma agressão a uma pessoa idosa, né? Então o poder público ele tem que fazer campanhas, inclusive, de conscientização contra esse tipo de violência. E a gente não vê isso, né? É verdade. A legislação do idoso, seja a política nacional do idoso, a lei, seja o estatuto, é muito claro, é dever da família, da sociedade, do Estado, né, criar todas as condições, eu diria, para dar qualidade de vida ao idoso. O idoso, por si só, ele é um patrimônio da sociedade. Lógico. Porque os que estão aí construíram, né? Então, por si só, ele se torna uma pessoa, pela própria condição, vulnerável e estimula a violência, né? Aí entra a força do Ministério Público, é a força ministerial, no sentido, eu diria, de punir. O Ministério Público se constitui advogado da sociedade, se constitui o curador do idoso, então, geralmente os promotores, eles acompanham esses casos, aí cabe a nós, eu diria, provocar o Ministério Público para fazer isso, né? Porque se há uma instituição de peso e que tem força, eu diria, para fazer cumprir a legislação, no que diz respeito aqui à questão mesmo da pessoa idosa, é o Ministério Público, né? É justamente por isso que nós vamos já agora ver, né, na próxima semana, tentar uma audiência com o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, vai ao OAB, o Conselho do Idoso, para ver se, vamos solicitar para ver se a possibilidade de designar um promotor para acompanhar, ver se esses inquéritos foram todos instaurados, se foram diligenciados, concluídos e remetidos à Justiça, né? E também ver a possibilidade de como, eu diria, fazer cumprir os municípios a criação dos conselhos de direitos. Hoje, 80% dos municípios não tem, eu diria, conselho de direitos do idoso, da pessoa idosa, nem criado, nem instituído. Temos apenas 26 conselhos em todo o estado, como também, por exemplo, em Maceió, nós não vemos, eu diria, noções de envelhecimento na grade curricular, né? Então, nós vamos solicitar tudo isso para fazer cumprir a legislação. Verdade. Doutor Gilberto Irineu, eu sou vizinha de um idoso e ouço maus tratos, eu ouço gritos e gostaria de denunciar o meu vizinho que eu percebo que maltrata o pai, a mãe, o avô. Como que eu posso fazer isso? A OAB tem um disco de denúncia 3028-2558. 3028-2558. Nós temos um funcionário lá que atende o dia todo, né? De segunda a sexta? De segunda a sexta, manhã e tarde, pode ir lá ou podem ligar e de imediato a OAB se mobiliza nesse sentido. Mas mesmo assim temos também o promotor de defesa da pessoa idosa aqui do Ministério Público, né? Se procurar, com certeza o Ministério Público vai atender de imediato e vai designar pessoas ou assistentes sociais para ir lá, verificar e criar as condições e, se for necessário, punir quem está provocando maus tratos. A Defensoria Pública também, que tem um trabalho muito bom nesse sentido, fica ali na gruta, ela agirá de imediato também. Se eu ligar para a polícia 190, adianta? Olha, não tem, se for maus tratos, se ligar para a polícia, é provável que eles se mobilizem, né? Mas não só o 90, também se você puder, diria, ter o telefone diretamente da sala do CPC, do Comandante do Policiamento da Capital, melhor. Perfeito. Doutor Gilberto, muito obrigada pela sua presença aqui no TCE em Pauta. Convido o senhor a voltar sempre para falar sobre esse assunto, que é extremamente necessário. E até o próximo programa. Até o próximo. Obrigado, Daniela. A OAB agradece. Obrigada. O TCE em Pauta de hoje falou sobre a situação dos idosos em Alagoas e trouxe dados alarmantes sobre homicídios, maus tratos e a vulnerabilidade de muitos velhinhos do nosso estado. Por outro lado, a gerontologia diz que os novos tempos estão nos permitindo viver mais e melhor, com uma expectativa de vida maior e com mais qualidade. Quem viver, verá. Que tema você gostaria de ver aqui no TCE em Pauta? Mande a sua sugestão de pauta para o e-mail comunicação@tce.al.gov.br que vamos te atender. Até o próximo TCE em Pauta.